é importante que a gente avalie as mudanças nos cenários que a gente está tendo. Então, por exemplo, quando a gente fala de mudança de uso e ocupação de solo, que era um sítio, agora é uma cidade, e a gente vai dimensionar os dispositivos, vai calcular aqui o nosso dispositivo. Antes de fazer o cálculo, a gente tem que determinar a vazão que vai ser veiculada pelo dispositivo, né? Seja sarjeta, boca de lobo, rede ou as drenagens sustentáveis, a gente tem que saber qual que é a vazão que vai chegar nesse dispositivo. E se a gente for calcular essa vazão, através de métodos aí, chuva-vazão, como o método racional, Ipaivu, Coqueiô-Errada, CN e tudo mais, a gente vai ter uma mudança nesses parâmetros. Por exemplo, no método racional, que nós temos aqui a equação, que é C vezes I vezes A, dividido por 3,6, né? C é o coeficiente de runoff e a intensidade de chuva, A é a área. Então, se o meu C, que era um coeficiente de runoff baixo no passado, por exemplo, uma área verde, tinha o coeficiente de runoff, que é a relação do que escoa e do que choveu, na ordem de 0,3, 0,35. Agora, se eu tenho uma área totalmente urbanizada, vai ficar na faixa de 0,8, 0,9. Né? Então, há o quê? Um aumento no nosso coeficiente de runoff. E isso gera um impacto na nossa vazão, que vai ser veiculada pelo dispositivo. Ok? Eu não estou usando o método racional, estou usando o método SCS, né? O CN, Curve Number, sem problemas. O CN é parecido com o coeficiente de runoff, mas não é igual, tá? Porque o coeficiente de runoff é a relação do que escoou pelo que choveu, e o CN é a relação de 3 fatores: uso e ocupação do solo, tipo de solo e umidade antecedente. Ou seja, se choveu na minha bacia hoje, né? E daqui 2 dias chove de novo, a mesma quantidade de chuva, né? A chance é que essa segunda chuva vai gerar mais dano do que a primeira. Por quê? Porque o solo já estava úmido ou saturado, né? Então, a umidade antecedente também é levada em consideração no método CN, tá? O tipo de solo também, se é uma argila, se é uma areia, né? Porque tem materiais que são mais permeáveis, materiais mais impermeáveis, né? E o uso e ocupação do solo, que pode ser uma área de estacionamento, uma área de edificação, uma área verde, tudo mais. Então, essas mudanças, pessoal, impactam diretamente no nosso CN, que aí, nesse caso, varia de 0 até 100. Tá? Então, impacta diretamente aqui no nosso CN. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Outro ponto, análise do tempo de concentração. Tá? Essas mudanças, esses efeitos da harmonização, tendem a reduzir o tempo de concentração. Como eu disse, né, se você encurta o trecho do canal, deixando ele retilíneo, se você aumenta a declividade, se você coloca o material mais liso, a velocidade do canal aumenta. Então, se a velocidade aumenta, o tempo, né, para ele percorrer aquele trecho diminui. Por isso que o tempo de concentração diminui. E se o tempo de concentração diminuir, o que vai acontecer com a intensidade de chuva? Ela vai aumentar. Ela é inversamente proporcional. E se aumentar a intensidade de chuva, o que vai acontecer com o escoamento? O escoamento também tende a aumentar. Tá? Porque eu vou ter mais entrada de água na bacia, mais chuva na minha bacia. Avaliar também a vazão de pico, né? Ou seja, quando eu tenho aqui um tempo de concentração reduzido, uma intensidade de chuva aumentada, né? Eu tenho mais escoamento, eu tenho mais o quê? Mais vazão de pico. Ok? Então, todas essas mudanças impactam diretamente aqui nesses fatores.